A seguir, esporte. Salve, salve, minha gente amiga! Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço, porque estamos chegando no pedaço. Estamos de volta com o esporte na sua TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Claro Net, Coprel TV em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Vamos começar dizendo que deu gaúcho no Clássico da Cidade, realizado no último final de semana, lá no Vermelhão da Serra. O público simplesmente não correspondeu à expectativa. Não sei o público normal, o público no residual, mas o detalhe foi o seguinte: não passou de 1.000 ou 1.200 pessoas no Vermelhão da Serra, o que é profundamente lamentável. Tem gente dizendo, nós queríamos uma resposta de Gaúcho e Passo Fundo. Mas a resposta virá ao natural, porque você deve participar mais do que nunca dos jogos que representam a cidade de Passo Fundo. Ainda mais o clássico da cidade. E por falarmos em clássico da cidade, vem aí o segundo, que corresponde ao retorno da competição e já será no próximo domingo, lá no estádio do Esporte Clube Gaúcho, na Arena Volmar Salton, BA, não é? Então, vamos lá então, vamos aguardar. Não sei se é BA ou BUA, não é? Mas a verdade é que inglesaram a coisa e o Dantas fica aqui me cutucando, não é? Achou engraçadinho. Eu também achei engraçadinho porque atrapalha realmente a mudança. Era a Arena BS Bios e foi transformada para a Arena BA 8. Para mim é Volmar Salton. Vamos abrasileirar, não é? Para você, Chico, que está conosco dividindo a bancada ao lado do Carlos Dantas, o repórter de todas as ocasiões. O presidente da Liga Pasfundense de Bocha, ardoroso torcedor do Esporte Clube Gaúcho, o filho da Dona Rosa Dreher, que foi indiscutivelmente símbolo como torcedora do Periquito do Boqueirão no velho e combalido Estádio da Montanha. Não é isso, Chico? É verdade, Jorge. É uma satisfação muito grande, né? E o Gaúcho é uma marca, né? Tu vê um jogo do Gaúcho, realmente é sentimento que é de pai para filho, de mãe para filha, né? Muito bem. Saudades, portanto, dos velhos tempos, não, Chico? Verdade. Carlos Dantas, o que te pareceu o clássico de ontem? Meus cumprimentos a todos os telespectadores, ao nosso convidado. Um prazer mais uma vez estar com o senhor Jorge Antônio Guerrit. Um clássico simples, fraco tecnicamente. E eu só vou dar um desconto aí do senhor discordar, em parte a questão da torcida. Realmente, a torcida, para mim, até que apareceu num bom número. Porque um dia antes, choveu direto. E a temperatura caiu, seu Jorge, lá no estádio, no termômetro 10 graus. Mas a sensação... Não justifica. 5 graus. Além, somado à pobreza do futebol apresentado, mas tudo bem, tem outro clássico na próxima semana. Se Deus quiser, vai estar um grande público. Única coisa que eu não concordo é que o Gaúcho ganhou porque chutou a gol e o Passo Fundo perdeu porque, mais uma vez, o Passo Fundo tem um problema de ataque. Não tem matador. Demorou muito tirar o número 8, Toninho, o treinador Bruno Coutinho. Além do mais... Já está na tela aí o gol, hein? Já está aí, ó. O zagueiro, o lateral entrou na corrida e a bola bateu e... Simplesmente se deixa passar, a bola vai para a linha lateral ou linha de fundo, né? Essa é a grande realidade. Então faltou tranquilidade. E lá está a torcida do Gaúcho em número reduzidíssimo, diga-se de passagem. Só para complementar o que eu estava falando, o que eu não gostei do jogo é que o técnico Bruno Coutinho
iniciando a carreira, não veio atender a imprensa. Ficamos quase meia hora esperando, quase congelamos lá e não veio dar resposta. Essa história de só vir na boa quando ganha, não me serve. Ou tu é profi, ou tu não é profi. Tá iniciando uma carreira e de cara, já batendo de frente com a imprensa, tá fadado a levar algumas críticas, às vezes injustas, porque não vem responder ou se apresentar. Porque não é para nós, repórter, que o profissional vai falar. Ele vai falar com o seu torcedor que paga seu salário, que paga a mensalidade, ao patrocinador que vai lá e bota dinheiro para ajudar o clube, para o clube crescer. Então, foi o detalhe negativo, na minha opinião, da tarde fria do último fim de semana. Mas agora é partir para a próxima, e essa é a minha opinião. O que eu tenho até agora é que o técnico do Passo Fundo não cai. Diz que está firme no posto. Mas é aquela história, né? Semana que vem tem mais. Se o Passo Fundo não empatar, pode escrever. Vai lutar para não cair mais uma vez. Dupla Grenal passa firme no Gauchão, não é? No Brasileirão. Dupla Grenal passa firme no Brasileirão no final de semana. O Grêmio vencendo fora de casa, o sempre temido Atlético Paranaense, e o Internacional fazendo tema de casa, mas dando um susto danado na sua torcida. Fez o primeiro gol, se acomodou, recuou, não teve pernas, não teve qualidade técnica e o Bahia partiu para cima. Por detalhes, não fosse o novo goleiro do Internacional, o São John, o São John, e o Johnny, como goleador do Internacional, não é? O jogador de meia cancha e tal, não fossem esses dois santos, o Internacional teria amargado um revés jogando nos seus domínios, o que é profundamente lamentável. Qualidade técnica negativa do Internacional nesta última partida. Que se recupere nos jogos do meio de semana e no jogo do final de semana. Vai ter o Santos lá na Vila Belmiro, na sagrada Vila Belmiro, e o Grêmio joga em casa. Terá um compromisso em casa, portanto, o jogo tricolor contra o São Paulo, que vem numa ascensão nesta competição, depois de trocar o novo técnico, depois de assumir o Dorival Júnior. Mas são assuntos que nós vamos tratar no decorrer de nossa programação. Aguarde um momento só, porque nós vamos ao intervalo comercial. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.
Muito bem, senhoras e senhores, voltamos com Esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Conosco, dividindo a bancada, além do repórter Carlos Dantas, o repórter de todas as ocasiões, o ardoroso torcedor do Esporte Clube Gaúcho e presidente da Liga Passo-Fundense de Bocha, Chico da Bocha, Ivan Dreyer Simões. Ivan, o que te pareceu o clássico de domingo passado? Primeiramente, quero dar uma informação. Johnny tem mais gol que o Luiz Adriano. Esta informação é de sorrir, realmente. É uma gracinha, mas faz parte. É verdade, né, Jorge? Luiz Adriano tem menos jogo do que muita gente na competição. Ontem entrou, não jogou 5 minutos e pediu para sair, né? Acho que ele jogou. Aquela batida de cabeça, depois que inventaram essa situação, qualquer toque de cabeça, o pessoal para o jogo e os jogadores fazem aquela manha danada. Eu digo o seguinte, Chico, se bate como um piloto de Fórmula 1 a 300, 350 por hora, o que faria um jogador de futebol, não é? Pois é. Mas vamos voltar para o clássico, que é muito bom, né? A gente falar em clássico, né? Eu assim, eu desde pequenininho, como o Jorge falou, desde 5 anos eu frequento, então são 60 anos que eu tenho de clássico. Eu, na minha modesta opinião, ou particular opinião, eu acho que clássico em Passo Fundo não existe mais. Clássico é 14 gaúcho. Porque, na realidade, o Passo Fundo, ele vem ser um filho do gaúcho. Então, é um jogo entre pai e filho. Não tem aquela motivação, sabe, que tinha quando era 14 gaúcho. Chico, tu matou a charada. Desculpa te interromper, eu não posso perder esse gancho. É o que eu venho falando há horas. Não existe mais a rivalidade, independente de ser de 14 ou não. O clássico existe. Existe. Por natureza, né? Mas não tem aquele glamour Não, que era eu acho que não gaúcho. tem nem clássico. Nem. É um jogo normal. Não tem aquele elan. Exatamente. Agora, isso aí, concordo. Aquele elan dos clássicos tradicionais. O Passo Fundo veio com a camisa totalmente vermelha, que simbolizava o 14 de julho da época, não, Chico? Exatamente. A partir do momento que mataram o 14, mataram os clássicos de Passo Fundo. Exatamente. Na minha opinião. O Meirelles, que na verdade o Meirelles nunca foi 14, sempre foi gaúcho. E o finado Meirelles ficava bravo comigo, porque eu defendia essa tese que tinha que voltar ao 14, né? Não fala bobagem, Chico. Não pode. 14 não tem mais. Mas eu sou da opinião que deveria voltar ao 14, aí é outro Eu acho que tem duas... outra equipe. Né? Tem duas saídas para o futebol do Passo Fundo. Senhores que são mais experientes que eu, mas eu acompanho o clássico desde os tempos de Bebeto e antes do Bebeto ainda. 74, quando eu cheguei em Passo Fundo. Ou volta a 14 e faz isso aí, ou funde e faz só uma equipe com o nome da cidade de Passo Fundo. Porque tem empresário que não colabora com Passo Fundo porque é do gaúcho ou não quer se melindrar, não se colabora, aliás, nem colabora com nenhum nem outro, às vezes podendo, porque não quer melindrar nenhum nem outro. Bom. Não colabora com o Passo Fundo para não melindrar o gaúcho. E aí nós ficamos nesse vácuo, enquanto as outras comunidades, o futebol está crescendo. Esse é um assunto que a gente vai No outro dia. pautar, né? muito o importante. clássico seria o melhor momento para tocar no assunto. Se você deixar eu falar, não é? Vamos pautar esse programa e discutir com o pessoal do extinto que não é extinto, 14 de julho. 14 de julho tem aí a sua formação, a sua diretoria, a sua equipe de base. Os meninos do 14 de julho continuam treinando lá no Delmar Cittoni, no velho e combalido Delmar Cittoni. Essa é a grande realidade. Tem lá uma série de pessoas responsáveis, inclusive o ônibus que leva essa meninada, não é, para treinos do 14 de julho. Mas é um assunto que a gente vai tratar em outra ocasião, vai pautar com dirigentes do Passo Fundo, do próprio Esporte Clube Gaúcho, não é? O Gaúcho está consolidado, não vai se misturar mais, não vai fundir mais. Essa fusão já é coisa do passado, realmente, Chico e Dantas, e nós vamos aguardar os acontecimentos e vamos pautar esse trabalho. Hoje, o assunto é o clássico da cidade do último domingo, vitória do Esporte Clube Gaúcho
com méritos, diga-se de passagem, em cima do adversário. Um gol contra aconteceu. O índice técnico foi frágil, foi muito frágil, diga-se também de passagem. Esperamos que melhore tanto do gaúcho do Wanderson Pereira, como do Passo Fundo do Bruno Coutinho. Nós esperamos que isso efetivamente aconteça. Você falou, Dantas, que o público não correspondeu porque havia chovido no sábado, porque estava muito frio no domingo. Um detalhe, havia jogo do Internacional pela TV às 4h, o pessoal já se acomoda. Por que não antecipar a realização desse jogo para 11h da manhã, um clássico da cidade? Por que não escolher uma nova data para a realização do jogo, fugindo da concorrência da própria televisão? Por que não abrir um pouco a mão? Por que não abrir um pouco a mão e ir para as redes sociais? Tem que pagar, não é? Para difundir a realização do clássico. Muita gente, no domingo pela manhã, me perguntava, e daí, quando é que teremos o clássico? O clássico nós teremos logo mais às 3h, meu caríssimo. E você não está sabendo que o clássico vai ser realizado lá no Vermelhão da Serra? Então, as redes sociais, faltou divulgação, faltou proposta por parte dos dirigentes, tanto do Passo Fundo como do Esporte Clube Gaúcho. Hoje, nós havíamos programado uma entrevista com dirigentes para programarmos e para difundirmos o clássico da cidade. Simplesmente recebemos um não. Olha, nós temos reunião neste horário. Vai ser difícil. Vou tentar enviar o fulano de tal, o ciclano de tal. Se vocês não prestigiam a mídia, que é de graça, imaginem então quando tem que pagar. Chico e Dantas. Bom, Jorge, voltando ao clássico, sobre a torcida, pode ficar tranquilo que eu desde 5 anos frequento o Gaúcho e lá no Gaúcho vai lotar. Que Gaúcho, se existe uma marca de futebol em Passo Fundo, chama-se Esporte Clube Gaúcho. O resto é imitação. Então pode crer que a casa vai estar cheia lá na arena, não sei o nome aí, no Vomar Salton. Para mim é Vomar Salton. Certo? Eterno voltar para o Marçalton. E então, assim, e sobre a torcida ali, o do Gaúcho, tinha mais torcedor junto com a torcida do Passo Fundo lá do que a torcida especial lá do Gaúcho. Para aquela velha guarda, muitos amigos, nós estávamos no campo normal lá, né? E então eu estava, inclusive, num grupo de amigos ali, nós estávamos uns 10, tinha uns 6, 7 do Passo Fundo, uns 3, 4 do Gaúcho. Esses seus amigos que estavam lá, torcendo um para Passo Fundo, outro para o Gaúcho, como é que eles analisaram o desempenho de Gaúcho e Passo Fundo? Não a sua análise. Não, como é que os próprios torcedores assim, analisavam? Os do Passo Fundo ali estão tudo apavorados. Estão tudo apavorados, porque o time está mal, que vão cair e tal. Só falavam nessa parte de cair. E o do Gaúcho está esperançoso, né? Porque a evolução do time, o rapaz agora que está treinador, o Wanderson, ele acertou o time, incentivador, procura. Tu vê que ele entrou com 3 zagueiros, se protegendo. Ele foi lá para não perder. Exatamente. Né? Ele foi para não perder. Pudesse ganhar, e foi o que ele deu. E ele visualizou que o que aconteceu, ele fechou os 3 zagueiros, e aí o Passo Fundo começou a entrar pelos lados. No intervalo, ele fechou os lados também. Então, ele ficou... Fechou num 3-5-2. Exatamente. Ele ficou bem fechadinho. E o meio campo, ele tinha 3 jogadores habilidosos no meio do campo ali, que é o Henrique, o Denilson e o Rafael Moraes. Rafael Moraes. Isso. Jogando com a 11. 3 jogadores. O centroavante é um batalhador lá, um centroavante. E então, quem me chamou a atenção também foi esse jogador do Passo Fundo, Chicota. Olha... Muito bom jogador. Ponto positivo para mim do jogo foi esse jogador. Revelação. Para que se tenha uma noção, é da base do Passo Fundo o Chicota. Esse é um menino projetado pela base. Por isso que o fundamento. Base, tem que ter a base e não trazer esses jogadores com sotaque de estrangeiro, lá do Nordeste. Do Amazonas, num frio que nem hoje, o cara quer se adaptar e congelou. Só para complementar uma coisa, Jorge, para esclarecer do programa passado, que me cobraram na rua.
que eu discuti, assim, uma boa com o doutor Ilha, o Betinho, que eu falei que no interior aqui tem jogador, eu vi um zagueiro jogando na decisão do Constantino, que ia jogar sobrando na zaga do Passo Fundo, ele não gostou. Mas, claro, tu não vai pegar um jogador pronto, disputando amador. Mas tu tem que ir lá buscar o guri, conhecer, fazer contato, criar um consulado e aproveitar esse material humano que tá aí. A região de Passo Fundo é a que mais tem jogador no interior aí. E aí, tanto que o Juventude vem aqui em Sananduva buscar jogador, o Chapecoense está vindo em Constantina, tem uma ajuda de custo. Então, não é pegar o jogador da base e colocar no time. Ah, porque a camisa pesa. Que pesa nada. Futebol é um só. Quem joga, joga. Quem não joga, bate palma, professor. Pode ter problema de adaptação, mas muito menos do que esse pessoal que vem lá da Amazonas, 40 graus para jogar com 5 graus aqui. Nunca que o cara vai se adaptar. Ele vai precisar no mínimo uns 2 anos. Mas estava 5 graus o jogo? Seu Jorge estava 10 graus no relógio. Ah, então aumentou mais 5. Tá bom. Tá, não. Já aumentou mais 5. Tô sendo sincero. Dantas. E aí, ó, a temperatura estava no mínimo 8, a sensação térmica, pelo vento que batia lá no Passo Fundo. Daí, Chico. Sim, Jorge. Eu gosto de futebol, eu adoro futebol. E sou muito envolvido na bocha, então às vezes eu não tenho tempo. Se eu tivesse tempo, sempre ia futebol. Agora, o projeto que o Gaúcho faz, atualmente, o projeto do Gaúcho, estou falando da minha opinião, né, particular aqui. O Gaúcho está se manchando para fazer uma categoria de base. Mas o Gaúcho está fazendo um projeto para jogar futebol 3 meses. Então, não tem o que fazer. Tem que fazer esses time para 3 meses e se subir, subiu, senão volta o ano que vem disputar. Esse é o projeto. Não vai. Quem vai Por enquanto, o projeto do Gaúcho é isso aí, deixar mais ou menos dentro daquele padrão ali, para não ter problema, porque também é o seguinte, ó, assim, fala-se muitas coisas aí, que a gente conversa aí, que tem time aí que está devendo 1,5 milhão. Pelo menos o Gaúcho, ele não está com esse engate aí. Não dá, acho que mas não tá contigo isso. Não tá com esse engate, mas também não vai pra frente. Mas tudo bem, né, mano? Mas e agora? 1,5 milhão, 2 milhões, correr atrás. Como é que tu vai fazer? O futuro do futebol gaúcho é a SAF. Dantas, o pessoal fala, olha, tem que projetar a nível nacional, tem que ir para uma competição que dê rendas realmente e tal. Mas o público torcedor simplesmente não responde. A resposta teria que ter sido dada no jogo do último domingo, aqui em Passo Fundo. O próprio Piranga de Erechim, agora, em nível nacional, tem dificuldade de lotar. Jorge, agora que tu salientou isso do pessoal da torcida, eu te digo uma coisa para ti. Tu fizer mensalmente um levantamento, tem mais gente da Passo Fundo indo a Porto Alegre ver Grêmio Internacional que via nos jogos do Passo Fundo e o Gaúcho. Toda a vida. Anotou muito bem o isso aí já é uma tese mais do que discutida aqui. A dupla Grenal leva muito mais. E para assistir, de repente, um jogo que é um desastre, como foi o do último domingo, entre Bahia e Internacional, não é? Voltando a esse jogo, o Internacional achou um novo goleiro. E por falarmos em goleiro, Chico, eu vou falar sobre o goleiro do teu time, que é o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Adriel está de volta, depois daquele escândalo protagonizado pelo treinador, pela comissão técnica. Ele não vai mais vestir a camisa do Grêmio e tal. Ele acabou livrando a cara do Renato no jogo de sábado passado, não? Pois é, né? Eu não tenho acompanhado tanto a dupla Grenal, porque assim, Dantas, veja bem, a minha paixão, assim, nacional, terminou quando deram 600 mil pro Luan. 600 mil pro Luan. O Luan é um jogador que não sabe bater pênalti, não sabe bater escanteio, não sabe bater falta, não sabe chutar gol. A única jogadinha que ele tem é aquela jogadinha do número 1 ali, certo? E os caras pagaram 600 mil. E aí o que aconteceu? Por o escândalo ser maior, o Corinthians Paulista, que é um dos maiores clubes brasileiros, foi lá e pagou 22 milhões por 50% do passe do Luan e pagou 800 mil. Que barbaridade. Cara, aí pra mim terminou.
Cara, isso aí é uma vergonha. E uma vergonha nacional. O Internacional faz um arremedo. Traz o Luiz Adriano por 600 mil para fazer o quê no time do Pra estragar o centroavante. E tem no banco um menino que promete para o futuro, o Lucas. E ontem foi chamado para substituir o próprio Luiz Adriano, faltando 2 minutos para o jogo acabar. Isso é impossível que aconteça no futebol brasileiro. Só para encerrar o assunto da questão goleiro do Grêmio. O grande lance do Grêmio foi o presidente do Grêmio, que chamou o Renato em off, não fez escândalo e disse para ele: faz o teu que eu faço a minha, e acabou a partir de hoje. Tanto que o Renato veio para a próxima entrevista com o rabinho no meio das pernas. Com o grupo, o Renato fez um trato com a gurizada. Pegou aquele goleiro, que é o melhor, que é o titular indiscutível, e usou de boi de piranhas. Ó, o Grando? O que jogou o último jogo agora que voltou. Adriel. Puniu ele. Eu acho que faltou um pouquinho de ética ele falar publicamente, mas nos serviu de exemplo para os demais. Quando ele falou que o grupo não era suficiente para ganhar a Copa ou qualquer outro título, ele falou para todos os jogadores: ó, gurizada, eu vou falar, mas não fiquem bravos, que é para melhorar, que se nós for campeão, todo mundo é campeão, mas deixa comigo. E puniu o cara. Quando o cara foi lá e procurou o Renato na sala dele e disse assim: ó, me desculpa, eu errei, professor. Ah, então tu tá no grupo de volta. Foi isso que o Renato fez. Que qualquer empresa faz. Sabe? É um patrimônio do clube. Então não houve nada demais. Parabéns ao presidente do Grêmio que soube administrar. Muito bem. Nós vamos, senhoras e senhores, a um breve intervalo comercial, e voltaremos daqui a pouquinho. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Lempsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpesul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, senhoras e senhores, meus amigos, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26, 526 em HD. Você nos acompanha também através da Coprel TV, em outros 46 municípios, além de nos acompanhar pelo aplicativo do seu celular. tvpassofundo.com.br. Estamos viajando pelo resto do mundo, contatando aí com a moçada, né? Hoje conversando
com o Carlos Dantas, que é o repórter de todas as ocasiões, e dividindo a bancada, o nosso convidado especial, Ivan Dreyer Simões, presidente da Liga Passo Fundense de Bocha. Como é que foi o regional de Bocha neste final de semana lá em Erechim? Conta para o telespectador, meu caro Chico. Pois é, Jorge, Erechim realmente é uma cidade em matéria de esporte, realmente é uma cidade muito bem organizada. Os gringos lá são caprichosos no esporte e em todos os sentidos, futsal, na bocha, no futebol de campo, né? E, no Rally Nacional, agora tem uma etapa do Rally Nacional. Inclusive estavam em Manaus jogando sábado lá. E daí até me convidaram para ir no jogo, mas como eu estava fazendo as transmissões lá, não deu para sair. Enfim, fomos bem, mais uma vez, Passo Fundo foi bem lá em Erechim. Na outra oportunidade, o 15 de novembro, foi campeão e terceiro lugar, na categoria livre, né? E agora na categoria veterano, né? Que é o jogador nascido de 73. O 15 de novembro foi campeão e terceiro lugar de novo. E ainda, para ficar melhor ainda, a final foi entre 15 de novembro e a ABB de Passo Fundo. Passo Fundo de parabéns, portanto, na Bocha. Passo Fundo tá de parabéns, agradecer, mandar um abraço para todo o pessoal de Erechim lá. Foi no Clube Esperança lá, um clube muito tradicional lá no amadorismo, uma excelente sede lá. E fomos muito bem recebidos lá, pelo presidente gringo do Esperança lá, o presidente Pedrão da Liga do Alto Uruguai, o Cassiano, que é o diretor, enfim, toda a comunidade bochófila lá de Erechim, lá na confraternização muito bonita lá. E terminamos lá, perto da 1h da madrugada lá, e conseguimos trazer o caneco para Passo Fundo. Muito bem, está de parabéns, portanto, a Bocha de Passo Fundo, o pessoal lá de Erechim também pela organização, e de parabéns à torcida do Esporte Clube Gaúcho pela vitória no último domingo, em cima do Esporte Clube Passo Fundo, no Vermelhão da Serra. Foi um gol contra, mas valeu, e agora o assunto se reserva para o próximo domingo, lá na Arena Volmar Salton. Mas nós vamos ao serviço de reportagem realizado pelo Carlos Dantas, depois da realização do clássico lá no Vermelhão. Acompanhe aí. No terço final de jogo, o domínio de bola no bate-rebate, a bola sobrou no centro, a bola do lado esquerdo sobrou ali, o gol pintando, o chute pro gol! Gol do Gaúcho! Na marca dos 29 minutos, um chute despretensioso vira um gol. Um gol que dá vantagem para o time que mais atacava no segundo tempo. Ele que entrou para mudar o jogo. 1 para a equipe do Gaúcho, 0 para a equipe do Passo Fundo. Do Gaúchão A2, Laércio, camisa 23, marca. A bola chegou a desviar no zagueiro, mas será dado, é claro, o gol pro Laércio. Benê falando. Benê, infelizmente não deu, Benê. Infelizmente, né, velho? A gente marca, o tempo todo a gente marca bem, mas na hora de finalizar na última bola ali, a gente não consegue fazer o gol, né, velho? Então é complicado, o futebol é feito de resultado. Hoje aí, infelizmente, a gente não conseguiu sair com os 3 pontos, mas ergui a cabeça e no próximo jogo a gente vai sair com a vitória. Agora é a virada de tabela espelhada, né? Tem que vencer. Agora tem que vencer ou vencer, né, velho? Não tem outra explicação. Agora a gente tem que colocar a cabeça no lugar, ver o que a gente tá errando aí e vamos pra cima. Comemoração, grande vitória. Wanderson. Que vitória, torcida comemorando. Por onde passa essa vitória? Acho que passa pela vontade dos nossos atletas, né? Eles são merecedores desse momento, fizeram por merecer. Uma equipe que foi muito criticada, né, no início da competição. Felizmente conseguimos ligar a chave, temos grandes atletas e tenho certeza que vamos buscar coisas melhores aí na frente. Olha, todo mundo no papato aqui. Aí, a torcida do Gaúcho atrás, comemoração. Vai lá, Brasil! 1-0, vitória do Gaúcho. Vou falar com o Laércio, autor do gol da vitória do clássico. Laércio, essa vitória e estreando com um golaço. Muito feliz com a vitória, com o gol. Agora é manter, trabalhar forte, se preparar para a próxima semana,
que o próximo clássico vai ser tão mais difícil quanto esse, porque a gente está com uma sequência muito boa. Quero parabenizar meus colegas. Desde quando eu cheguei, me trataram super bem, me recepcionaram super bem. Estou muito feliz com o clube e espero que venha mais vitória por aí. Parabéns. Aí o goleiro do Gaúcho, o Ian, comemorando com a torcida aí, galera. Comemorando com a torcida aí. Pois é, importante resultado aí, mais um jogo sem tomar gol, isso é o mais importante, vamos seguir no campeonato aí, semana que vem tem mais. Aí está o goleiro Ian, vamos ver o torcedor aqui, e essa vitória? Nem sei palavras. Tá tudo emocionado aqui, aí mais um conhecido torcedor do Gaúcho, Toninho, ótimo, e daí, ótimo. Toninho? Que coisa boa, é sempre bom, né? Ótimo, que bom. Valeu, valeu. Domingo vamos lotar a arena aí, pessoal, ó. Tô convocando a torcida do Gaúcho aí, ó, na live do amigo aí, ó. Falando sobre essa vitória nesse clássico, mais uma vitória, hein? Aqui dentro do campo do Passo Fundo. Só alegria, né? Essa gurizada aí tá nos dando muita alegria. Eu acredito que viramos a chave e vamos para o patamar de cima. Se Deus quiser, agora estamos no páreo de novo. Professor, essa virada surpresa do Gaúcho. O Gaúcho estava parecendo que está lutando para não cair de uma hora para outra, disparar na classificação com essa vitória aí. Eu acredito que a direção agiu rapidamente na mudança da comissão técnica e acho que isso foi o fator principal para a virada de chave. Agora tem clássico de novo na virada de chave. Exatamente, não tem nada definido, é mais um jogo, é mais uma batalha, é mais uma guerra, mas nós estamos preparados. Agora o moral subiu, a vontade de ganhar é muito grande e nós vamos em frente. Vamos em frente, domingo em busca de mais 3 pontos. Pedimos a colaboração da torcida, a cidade que nos apoie, que nos prestigie, que vão ao campo, que certamente teremos um grande espetáculo domingo na arena. A torcida do Passo Fundo fazendo protesto aqui na saída do estádio. Olha o grito da torcida aqui. Chegaram a gritar aqui, fora Coutinho. Muito bem, seu Dantas. Eu só quero complementar uma coisa. O gol não foi contra, tá? O lateral entrou em velocidade e se enrolou na bola. A bola já estava quase entrando. Fez um gol de letra. Se o gol não foi contra, o que é gol contra, gol meu contra Deus é outra do coisa. céu? Pra mim não foi contra. Se o gol não foi contra, acompanha o que aí, é gol letra. contra? Tá? Deu Foi de chute letra. do mérito do jogador que bateu buscando alguém e pegou o Chico. adversário. A opinião do Chico. Tá na minha Foi opinião. gol de não foi. letra. Gol de letra. De letra. De letra. Gol de Mas letra de letra frente. Tem que botar esse zagueiro de centroavante no próximo clássico, daí é um Não, perigo não, pra ele nós. tá falando como torcedor. Tecnicamente, olha lá, ó. Mérito Olha lá, do cara, a letra. bola bateu no zagueiro. Contra, Não foi gol contra. tudo bem. Então eu vou ter que me reciclar. Então viu? tá eu bom. vou ter que começar a Vamos fazer me o VAR. reciclar. Porque O que eu o óculo não é da Ótica Max, não é do Rebelato. Não é do Rebelato o óculo que ele está usando. E ele veio aqui O me dizer, Remeleixo. olha, fiz com o Remeleixo, Outra coisa. fiz com o Outra Rebelato coisa. esse óculo e tal. Ele não aceita. O que eu notei Ele não é aceita. que o Gaúcho, na hora de buscar peças de reposição, acertou nas 3 contratações de meio campo. Guarda esse nome, Laércio, muito bom. Bom jogador que foi o autor do gol, jogou a tendência do Gaúcho de crescer. Porque nós estávamos olhando a tabela aqui, né? Se o Passo não vencer a próxima, entra no desespero, começa a lutar para não cair. E o Gaúcho vencendo vai para 12 pontos. Eu quero dizer Então, o seguinte, é a chance do Gaúcho. o Passo Fundo já está lutando para não cair, seu Carlos. Ah, mas até ontem era o Gaúcho. Até ontem é passado. Então, por isso que é o futebol, né, seu Jorge? Ontem é passado. Tá, mas ninguém disse que o Gaúcho vai ganhar a próxima. Mas eu não estou Se eu dizendo... tô dizendo se. Como se não joga, então, deixa assim. Eu não posso adivinhar as coisas. mas a eu tendência estou falando é do que ocorreu. A tendência é porque os gaúchos jogam em casa. Me deixe falar. É que o gaúcho Vamos joga analisar. em casa. Não deixa ninguém falar. Se não tem razão, por que gritas desse jeito? Eu não estou gritando, seu Jorge. É que o senhor atravessa, pensa que está na rádio. Não, aqui é TV. Eu estou na TV e há muito tempo eu estou na TV. Não, faz pouco. Quando você nem imaginava Chegou de estar ontem, na TV. Chegou ontem.
Quando você nem imaginava estar na TV, eu já estava, meu querido. O senhor gravava VT para comercial. Eu venho de outros canais. No tempo da fita cassete. Eu venho de outros canais, meu filho. Da fita cassete. Olha, eu vou contar para você. Tá, vamos lá. Eu vou contar para você e para o Chico que eu fui um apresentador da saudosa TV Piratini de Porto Alegre. Então, você vem me falar, não, é acostumado com rádio e tal. Então esse cacueta do senhor que é horrível. Cortar os outros não deixa falar. Eu tenho ginga de... Quem está cortando é você. Eu tenho ginga de corpo. Eu tenho quilômetros e quilômetros rodados no rádio e na TV. Então vamos deixar isso aí. Um detalhezinho bem importante aqui que a gente não falou, Dantas. O Wanderson Pereira disputou 12 e ganhou 9. Dá mais de 70% de aproveitamento. Não, o Wanderson, pra mim, acertou o time, né? E é sinal que conhece e as peças que ele trouxe situacionaram certa. Eu não entendo, cada dia chega um jogador, o Passo já mandaram o jogador embora em plena temporada e o time não consegue andar. É incrível, mas faz parte, né? Os jogadores do Passo Fundo que foram mandados embora, como você disse, ou foram dispensados, foram dispensados, é porque apresentaram problemas de ordem médica. Estavam com lesões, não tinham condições de recuperar no decorrer desses 3 meses de competição. Isso aconteceu. Mas nós vamos agora analisar como está a situação dos clubes, fechado o primeiro turno, já reiniciando no próximo domingo com o clássico aqui em Passo Fundo. Onde é que está a tabela, meu caríssimo? Aí está. O Monson simplesmente disparou. Um clube estranho para alguns, mas já de reconhecimento, porque pertence a um grupo empresarial, de revelar jogadores e de faturar em cima deles. O Monson tem 19 pontos somados. Consequentemente, já garantiu a sua classificação, uma vaga ninguém tira dele. O Brasil de Farroupilha vem em segundo lugar, com 13 pontos, porque venceu 2 seguidas, uma das quais, na última semana, em cima do próprio Esporte Clube Passo Fundo, e quem teve uma queda foi o União Frederiquense. Mas assim mesmo se mantém no grupo de classificação, está com 12 pontos. E o Tupi, que empatou no final de semana com o Glória da Vacaria, tem 10 pontos somados. Surpresa, a recuperação do Gaúcho, com 9 pontos. Surpresa, uma grata surpresa, diga-se de passagem, e a manutenção a volta de um técnico que já esteve por aqui e que conhece as coisas. Conhece a aldeia. Portanto, o Wanderson Pereira está de parabéns. Você citou muito bem. O aproveitamento de 75% nos últimos jogos do Gaúcho sob o comando de Wanderson Pereira. Depois, então, ainda na classificatória, aparece o Esporte Clube Passo Fundo com o Glória de Vacaria. O Glória com 7, o Passo Fundo com 5 e na lanterna o Veranópolis. Eu acredito... Glória com 8. O Glória tem 8 pontos. Passo Fundo 5 e o VEC 4. Bom, está na tela aí. Se eu errei, me desculpem os telespectadores. Um detalhe, tem os jogos da volta agora. O Veranópolis recebe o Monson. O Monson já vem de sangue doce. O Veranópolis vem para o desespero. É tudo ou nada. E pode complicar a situação para aqueles que estão na tabela de baixo. Vocês não concordam, Dantas e Chico? Pois é, eu não sei se contratou alguém o Veranópolis, né? Se não contratou naquele time ali, não ganha de ninguém. Quem que queira contratar agora não tem mais jeito. Então você forma um time andando no campeonato, a tendência é cair. É mais uma vitória do Monson sobrando. Esse Monson é o exemplo do futuro do futebol gaúcho. Mas como o gaúcho é muito orgulhoso das suas tradições, vai demorar ainda a entrar o SAF aqui no Rio Grande do Sul. Mas um dia vai acontecer. Senão, nós vamos ver isso que nós estamos vendo aí. Essa pobreza no futebol gaúcho. Meu abraço ao seu Valdemar Anhaia, mora aí no centro, torcedor do Passo Fundo, né? E mora ali na General Osório. Seu Valdemar, aquele abraço. A Nath e a Cris, que trabalham ali no Crepes Lanches, são funcionários da empresa. E também, seu Jorge, escutam, assistam o nosso programa aqui. Doutor Algemir Teixeira, também outro nosso telespectador, sempre ligado no programa de esportes. E ouvindo as nossas bateções de boca aqui. Muito bem, vamos à análise do próximo clássico. Chico,
Você acredita que realmente o Volmar Salton vai lotar, vai explodir de torcedores de Gaúcho e Passo Fundo ou só de torcedores do Gaúcho? Não, tem a parte reservada lá, né? Apesar que o campo do Gaúcho não é fácil, não é difícil de lotar, né? Não dá 1.000 raios, não dá 1.000 pessoas, 1.200. Não, dá mais. Não dá mais do que isso. O cálculo que esse meu assessor para assuntos... Tá, mas quantos horários que não dá para comparar com o Vermelhão, seu Jorge? Não estou fazendo a comparação, mas, então o que eu falei, não falei nada errado. Tranquilamente acomoda 3.000 espectadores. 3.000? 3.000 na arquibancada e nas laterais. Nas laterais, ali mesmo. Exato. A nossa parte lá vai estar completa. Se for 1.000, foi 2, vai encher. Tranquilamente. E esse é o jogo da nossa vida. O Gaúcho tem que ganhar. É verdade. Vai para 12 pontos, entramos no bolo ali. E aí o grupo tá bom, o grupo. E aí danem-se os adversários. E o treinador tá bom, gostei do treinador. E Gaúcho tem aquela tradição, é um clube de tradição. Jogando em casa, diz, né? a torcida vindo é praticamente... tem tudo para dar certo. E Dantas, tu vê que o time do gurizada corre, o gurizada do Gaúcho tá inteiro. A pegada, a velha pegada do Gaúcho. Os guris estão pegando, estão correndo, estão lutando. Eu tô com bastante fé no Gaúcho. Uma análise. Wagner era o titular. Brasil entrou no seu lugar pela expulsão do Wagner. Manteria o Brasil, na tua opinião, ou voltaria o titular, que foi o Wagner até o presente momento? Olha, o goleiro entrou bem. A única coisa que eles sabem é sair jogando. Não sei se era esquema dele, mas ele batia o tiro meta e ia lá para fora do estádio. Não sei se aquilo ali é um esquema de jogo ou ele não sabe sair jogando mesmo. Mas a sua opinião, volta o Wagner? Eu acho que o goleiro não passa, o Gaúcho não passa pelo goleiro. Isso aí, qualquer um dos dois. Por questão de esquema interno profissional, o treinador vai dizer assim, não, tu entrou, foi muito bem, mas o titular é fulano, para não haver melindres. E aí, nesse momento, o Gaúcho tem 2 bons goleiros. Tem bons goleiros. O último jogou. É isso aí que eu tô gostando do Gaúcho. O Gaúcho não tem um elenco tão grande, mas nas peças essenciais, goleiro é uma peça essencial. A coluna dorsal é qualificada. Como foi essencial o roubá-lo pro Passo Fundo nos últimos 2 jogos. Exatamente, bom goleiro, grande goleiro. Então, assim, o Gaúcho tem nas peças do meio campo, que é principal, agora tem reposição, né? Tá tendo reposição, por isso que eu tenho uma fé. Esse Laércio que entrou aí, ele não entrou, já mostrou em 5 minutos, o cara já veio, o cara é bom de bola. Exatamente, Laércio. Gostei muito do jogador, Rafael Moraes, Denilson 10 aquele. Muito bom jogador. Olha, são jogadores de estatura média, baixa, mas com habilidade e velocidade. Pessoal, pede para que a gente lembre sempre. O jogo vai ser domingo que vem, na Arena Volmar Salton. O horário previsto para o começo do clássico da cidade é 3 da tarde, não é 3h30. Isso, tem que ir antes, pessoal. O pessoal tem que sair do almoço e já ir se preparando para ir lá. 15h30, seu Jorge. 15h30, então. É da tabela. Acho que não vai mudar. Mas pela federação, tá aqui, domingo, 4 de junho, 15h30. Mas tem que ter, o jogo no Gaúcho tem que ser 15 horas no inverno. Dá uma treta, dá um problema ali, daí não termina o jogo. Não, mas acho que não vai dar treta, não. Vai ser um jogo normal. Mas sabe que é perigoso. Sai uma ambulância ali, já para o jogo. Mano, meia hora para voltar. Entendeu? Secretaria de Esportes do município está fazendo uma coisa no mês de maio e julho, agora, de maio a julho, uma coisa fundamental que não existe mais no Rio Grande do Sul, que está voltando agora. Que são os Jogos de Integração Municipal de Ensino. Já estão aproveitando o Delmar Citônia. Por acaso visitei, teve um jogo amistoso da prefeitura com a imprensa na última sexta-feira. Claro que no jogo não dá para falar porque deram um 7-1 em nós, o time da imprensa. Se vai às devas, o time do prefeito tinha perdido. Mas, independente disso, a obra é sensacional, aproveitaram o espaço e esses jogos de integração municipal são os que revelam os futuros atletas olímpicos nossos no Brasil. Se não tiver colégios promovendo, município promovendo, estado promovendo, nós não teremos atletas no futuro. E com isso, previne o quê? Deixa de construir posto de saúde, porque o esporte é saúde. Então, portanto, bem agitado, parabéns ao município Passo Fundo. Meu abraço ao Gilberto Belaver pela organização
desse evento. Parabéns ao Giba, trabalhei nesses jogos, é muito importante. Tudo isso que tu disse aí, eu vi ao vivo, trabalhei lá, realmente é uma coisa muito importante na educação e no futuro dos atletas. E o Fredolino Chimango, hein? Que maravilha, que espetáculo, né? Realmente, foi uma transformação radical, especial realmente, o que se esperava por parte da administração atual. De parabéns o prefeito municipal, o nosso amigo Pedro, não é? O Pedro Almeida, de parabéns o Gilberto Belaver, como também o governo do estado do Rio Grande do Sul, o secretário de Esportes, o Darley Interholz de Deus, o governo municipal, através do governador Eduardo Leite, que, logicamente, enviou aquela verbinha necessária para o andamento dessas obras, não é? Como é importante, às vezes, a gente ter deputado lá, né? Isso aí é coisa que é importante. E, às vezes, o povo não se dá com a consciência que tem que ter um representante aqui. Infelizmente, esse ano, votamos mal, né? Votamos mal. Mas é que tu tem que fazer as coisas pro povo enquanto tu tá no poder, enquanto tu tá no exercício da coisa. Quando tu não faz, a resposta vem na urna. Mas isso é outra coisa. O que nós não podemos perder, eu falei com o prefeito, ele é gente finíssima, eu perguntei, prefeito, e quando vamos ter um ginásio municipal? Olha, não vai só conseguindo verbo federal. Já tem. Por emenda. No ginásio municipal nós não temos. Tem o Teixeirinha. Não, o Teixeirinha foi uma jogada política mas que passaram pro Gaúcho, sabendo que o Gaúcho não tem dinheiro nem para pagar as arbitragens assim de uma hora para outra. Se vir, o Gaúcho faz a tripla operação para se manter. Tem um dos maiores ginásios do Brasil. Mas o que adianta o ginásio que furtaram os cabos de luz? E está sendo destruído uma obra do município. Eu não acredito que esteja sendo destruído. Tá? Pelo tempo, seu Jorge. Pelos tempos, então vai ver que tem degoteira lá. No dia de chuva vai lá. Outra coisa, e aquele Delmar Citone lá em cima, né? Aqui é o Fredolino Chimango que nós falamos. O Delmar Citone não tem nada que ser doação para a Polícia Federal, coisa parecida. Parece que já morreu essa ideia. Tem que ser feito um grande evento, né? Para a área do esporte do município, da região. Porque esporte é saúde. Tu gastando com esporte, vocês não vão gastar com posto de saúde e com problema de médico e confusão que estão sempre reclamando nas vilas. O Grêmio engrenou no Campeonato Brasileiro. Venceu fora de casa o Atlético Paranaense, não é? Levou um susto, é a grande verdade, não é? Mas teve o Adriel como um bom goleiro que é, fazendo o serviço de casa. O Grêmio embalou, o Internacional saiu daquele sufoco da zona do rebaixamento, está respirando um pouco mais aliviado. O que parece para você, Chico, e para você, Dantas, os jogos do próximo final de semana? Santos na Vila Belmiro recebendo a equipe do Internacional e o Grêmio jogando em casa contra o São Paulo, agora orientado pelo Dorival Júnior. Jorge, a dupla Grenal disputa um campeonato só. Disputa aquele campeonato lá que é a vaga da Libertadores. Só. É esse campeonato que eles disputam. Eles estão disputando o campeonato vaga para os Libertadores. Ganha hoje, perde amanhã, empata e assim vai. É isso aí. Tá, mas e o jogo com o América no meio da semana? Se perder, com o América não, com o Cruzeiro. Se perder, vai ter que buscar força para tentar vencer em casa a equipe do São Paulo, que vem bem montada pelo Dorival, mas não é impossível ganhar do São Paulo. Não, eu acho que o Grêmio ganha do São Paulo. E o grande mérito do Renato, ele conseguiu trazer uma gurizada, olha esse cuiabano aí, deu oportunidade, o guri correspondeu, aos poucos ele está arrumando a zagueiro, já tem zagueiro substituto à altura, então, mérito do Renato, infelizmente, ou felizmente, o cara tem uma estrela que... Por que infelizmente? Não, eu digo assim por força de expressão, porque ele é muito polêmico. Só pela simpatia do Renato? Não, é que ele é polêmico, ele é marrento, mas ele é competente. Aí os caras falam assim, o Campeonato Gaúcho não vale nada. É o Campeonato Gaúcho que vale. É esse campeonato que Grêmio e Inter podem ganhar. O resto é só por um milagre, porque... São duas equipes em formação. Isso é verdade. Não tem duas equipes prontas para ser campeão brasileiro. A real, meus amigos, é que Grêmio e Internacional podem embalar na competição, porque estão todos no mesmo nível até o presente momento. Ninguém disparou, à exceção do Botafogo, que é uma surpresa, mas que não vai se manter nesse nível, não, no decorrer da competição. Esse é o Bragantino desse ano.
Vai ser o Bragantino desse ano. Agradeço a você, Chico, pela gentileza. Agradeço a você, meu caro Carlos Dantas, e desejo que você, no começo de um novo ciclo, seja muito feliz, porque no dia 1º de junho, o Dantas está contando tempo, mais um ano de vida. Parabéns a você, meu caro repórter Carlos Dantas, o homem do ranço, apesar do ranço e tudo e tal. Mas a vida continua. Nós vamos chegando ao Ranço final. não, é ter personalidade e saber se impor. Nós chegamos ao final do programa Aquele de abraço, hoje. obrigado. Agradecendo a sua honrosa permanência aqui na TV Passo Fundo e voltaremos em outra ocasião. Muito obrigado, senhoras e senhores. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.